deu parabéns a ela e ao mesmo tempo concluíram o seguinte: Esther, há um dinheiro na Lua de 2023 à disposição para o nosso reajuste, há um dinheiro para isso. E nós, né, sabemos que Bolsonaro não fez o PL, que era a tarefa dele fazer, para ajustar os nossos salários. Então, nesse sentido, abriu uma tarefa para vocês. Eu até falei assim, isso está gravado lá. Eu falei assim, botar uma abacaxi na mão de vocês. Que é fazer o PL que reajustar o nosso salário em 2023. Eu falei, não, nós estamos sabendo, fique tranquilo, nós vamos fazer. O fazer era, exatamente, que tinha dado para o judiciário, que era 6% e tal. Aí ele colocou, não, a gente não quer isso. A gente quer que você escute a gente. Como assim? Não, porque a gente pode dialogar sobre a possibilidade de potencializar esse reajuste de uma forma diferenciada, mesmo não mudando o impacto. Eu falei, tá bom, vou receber vocês. E aí teve todo um processo, formar a equipe, aí a gente entendeu. Era muito complicado, não formar a minha equipe ainda. Não questão de assumir dia 2, dia 3, negociar com vocês. Né? Então a primeira audiência só foi em fevereiro, e no dia 16 de fevereiro veio a primeira negociação. E aí aconteceram coisas que é importante colocar aqui para vocês. Na primeira negociação, o governo colocou o seguinte: olha, nós temos 1,2 bilhões no orçamento para gastar com reajuste. Se a gente não gastar esse dinheiro, a gente simplesmente vai ter que devolver esse dinheiro para o orçamento do governo, porque esse dinheiro obrigatoriamente se gasta com reajuste. Agora tem um detalhe: nós só queremos gastar. Na folha, chamada verba de contingenciamento, que se contingencia de outras coisas, que pode ser usado para salário. Tinha 7 bilhões e pouco nesse dinheiro aí. E a gente não precisa usar todo para a gente. Mas vamos usar os 2 bilhões, os 3 bilhões para a gente? Então a primeira coisa que nós queremos é 11,2 bilhões. Vamos botar isso aí para 15, vamos botar isso para 13, vamos botar isso para... vamos aumentar um pouco esses 11,2 bilhões? Essa foi a primeira coisa que nós colocamos. A segunda coisa, eles colocaram uma coisa que nós concordamos com ele, é o seguinte: olha, nós, de acordo com a lei, esse dinheiro que está aí tem que ser reajustado de forma linear. Ou a gente usa ele de forma linear para todos os servidores, ou não usamos. Porque houve uma pressão nossa, e o Marcelo Castro fez isso, porque na época nós estávamos ameaçados de só ter reajuste na Polícia Rodoviária Federal. Os 11 bilhões de Bolsonaro, que ele botou lá para o governo, não era para ajustar nosso salário não, tá? Era para ajustar o salário da Polícia Rodoviária Federal. Certo? O salário ficaria congelado em cima mais uma vez. Então, diante disso, né, diante dessa questão concreta, a gente pediu a Marcelo Castro que ele fizesse isso que ele fez, de colocar o aumento do reajuste linear. Então, ele fez. Nós consultamos o nosso jurídico, o jurídico disse que não tem outro caminho, o reajuste tem que ser linear. Então, nós estamos propondo o seguinte: como a gente não pode reajustar diferenciados, e tem categorias competitivas, aqui nosso, por exemplo, nós temos a BTP e PCCTAI aqui. A perda do BTP é menor do que a perda do PCCTAI. Mesmo as duas sendo perdas grandes, o PCCTAI é muito maior do que o da BTP. Hoje as perdas no dia 1º de janeiro, né? A do PCCTAI está em 63%, a dos docentes muda de acordo com a posição da tabela, mas a média é de 26%. Um pouco mais ou um pouco menos de 26%. A diferença é grande. 63 para 26, a diferença é grande. Então, o que é que eles colocaram? Nós concordamos com ele. No lugar de, como não pode reajustar índices diferentes, vamos fazer um reajuste no auxílio alimentação. Porque isso é dinheiro, e quem ganha menos, esse dinheiro vai ter um impacto maior. Se eu ganho 20 mil, pelo menos 200 conto por meu, é 1%. Mas se eu ganho 2 mil e ganho 200 conto a mais, é 10%. A diferença estúpida. Né? Então, baseado nisso, nós concordamos com ele. Só que tem um detalhe: da onde ele tirou esse dinheiro para reajustar os R$200? Tirou dos 11,2 bilhões. Inclusive, nós tínhamos um documento que, olha, a lei é clara. Reajuste de auxílios
é feito através de uma outra rubrica chamada verbas de custeios. Não tem nada a ver com reajuste salarial. Então nós fomos para o governo e pedimos duas coisas a eles. Uma, que ele aumentasse os 11,2 bilhões para alguma coisa a mais, e a outra coisa, que ele tirasse o reajuste do auxílio alimentação dos 11,2 bilhões. Fizesse isso com a verba de custeio, que poderia chegar a um reajuste a 10%, 10,5%. Agora, era essa a intenção. A resposta do governo, que está negociando com a gente. O pedido de vocês tem sentido, nós reconhecemos que é possível. Agora, para dizer sim a vocês, eu tenho que conversar com os ministros. Eu não posso, para dizer sim a vocês, sem conversar com os ministros. Adiaram a reunião para dar resposta aqui por duas vezes, iam dar sexta-feira diária, dar segunda-feira diária. O que é que nós estamos pensando? Estamos conversando com o ministro e minha resposta boa aí, né? Quando chegou no dia da resposta, a resposta foi não e não. O governo não vai aumentar os 11,2 bilhões e nem vai tirar de outra fonte o dinheiro do reajuste da alimentação. Então ele respondeu não para a gente dos 11,2 bilhões, não para a gente do que diz respeito à mudança de verbas para ajuste da alimentação. Uma preocupação grande. E aí é importante colocar isso, porque é o papel de tocar do diabo. O que eles colocam para dizer não a gente assim? Coloca o seguinte, olha, essa lua não é de minha responsabilidade. É uma lua muito quebrada, cheia de problemas. Nós tivemos aqui no começo do ano que botar muito dinheiro na educação, porque senão os institutos federais, as universidades não fechariam o ano, não tinha dinheiro para fechar o ano. Então nós estamos com muita dificuldade de trabalhar com esse orçamento, um orçamento muito mal feito. Então nós não temos condições de estar mexendo, tirando dinheiro para vocês agora. Em 2024 a gente discute. O que a gente pode fazer agora com vocês é isso. Esse é o grande argumento que eles usam. Nós não somos responsáveis pela lua, então paciência e tal, vamos deixar para 2024. Esse é o que eles fazem. E aí veio a última proposta, que foi o 9% a partir do 1º de maio. Teoricamente, nós vamos responder a eles segunda-feira. Então, essa Assembleia aqui é mais ou menos para dizer isso, para perguntar a vocês qual é a resposta que a gente vai dar ao governo, né, no dia 1º, na segunda-feira, dia 20. O que é que nós estamos encaminhando para a base? Nós estamos encaminhando para a base o seguinte: esse aumento é um aumento emergencial. Nós não tínhamos condições, né, de buscar mais do que isso, porque o serviço público negocia um ano para o outro. A tarefa nossa é disputar a campanha salarial 2024 com muita ênfase. Então, aceita essa proposta agora, essa é a nossa posição, dizendo sim a essa proposta, e vamos trabalhar no sentido de construir a campanha salarial 2024. Agora, um detalhe importante: a campanha 2024, ela fecha no mais tardar em agosto, tá? É quando o governo encaminha a lua para o Congresso Nacional. Então, a gente tem que começar a campanha salarial 2024 já. Quem achar que vai botar os 9% no bolso e depois de um ano que vai pensar na campanha salarial 2024, não é assim. É uma coisa imediatamente logo após. Na história do nosso país, é a primeira vez que a gente está negociando salário para o mesmo ano. Nunca aconteceu isso. Sempre é de um ano para o outro, de um ano para o outro. O servidor público sempre negociou assim. Essa brecha se abriu pela irresponsabilidade do Bolsonaro de não ter feito o PL. Ao não fazer o PL, abriu-se essa brecha. Né? Qual é a lição que eu tiro disso? Né? Acho que eu gostaria de colocar isso para vocês. É que nós temos uma dificuldade enorme de convencer esse governo que o servidor público está precisando de salário. O governo poderia, sem grandes sacrifícios, fazer uma movimentação, no lugar de dar 9%, dar 10%, dar 10,5%. Poderia. A nossa visão poderia. Tem dinheiro para isso. Mas o governo não se mostrou em nenhum momento interessado em fazer isso. Tem justificativa para isso? Eles dizem que sim. Eles colocam como justificativa a desorganização da LOA, que eles não são responsáveis. Mas qualquer coisa que ele fizesse para movimentar, deixaria a gente mais feliz. Então, a visão que eu tenho é o seguinte: se a gente quer recuperar nossas perdas salariais durante o governo Lula, né, que nós temos ainda no decorrer dessa história, vamos precisar de muita luta. Então não é aceitar o 9% e fique tranquilo que o governo no próximo ano vai dar o reajuste que a gente quer, não, porque não vai ser assim. Não vai ser assim. O que é que nós vamos pedir para o próximo ano? O que é que já está na pauta do governo, nós já aprovamos isso em uma plenária do CONASEP? Nós vamos pedir, e o CONASEP concordou com isso, então todo o servidor público estava pedindo a mesma coisa. Nós vamos pedir que a gente ganhe em 2024 o mesmo salário que a gente ganhava em 2010, quando o Lula era presidente.
Então nós estamos pegando, a proposta é, pega o que nós ganhávamos em julho de 2010, quando você era presidente, bota a inflação de lá para cá e pronto, acabou, o que nós vamos ganhar aí. Isso é pouca coisa? Não é, tá, pessoal? Porque, por exemplo, o PCCTAI, isso no dia 1º de janeiro representaria um reajuste em torno de 55%. Isso para docente, agora com esse 9%, vai representar um reajuste em torno de 20 e poucos por cento. Não é uma coisa, não é um pedido pequeno. É um pedido que precisa de muita luta. Agora, do outro lado, nós estamos achando que nós vamos fazer uma proposta taticamente perfeita. O Lula não pode reclamar que a gente está pedindo aumento. Nós estamos pedindo que ele pagava a gente quando ele era presidente. Pague a gente a mesma coisa que você já pagou um dia. Quando você era presidente em 2010, você pagava isso aqui pra gente. Eu quero receber a mesma coisa que ele recebeu em 2010. Então, essa é uma proposta que, na nossa compreensão, taticamente ela é muito coerente. Né? Coloca no colo de Lula uma responsabilidade muito grande. O que é que eu analiso disso aí? Olha, a priori, se você me perguntasse isso há uns 2 meses atrás, olha, eu acho que vai ser fácil. Lula vai aceitar essa proposta, não vai ser de uma vez só. A gente não vai ter a recuperação total em 2024. Mas ele vai paulatinamente, durante os 3 anos do governo, recuperar isso. Eu diria isso facilmente. Hoje eu não digo mais isso. Hoje eu digo, ou a gente luta muito ou não vai ter. Porque ele pode olhar para a gente e dizer, é inviável para o governo fazer isso, porque não tem caixa para isso. É possível fazer isso? Na minha concepção, é. Porque o que ele fez com a gente agora na campanha salarial emergencial, mostrou que se ele quisesse mexer os pauzinhos, para no lugar dar 9%, dar 10%, dar 11%, ele poderia. E ele não mexeu os pauzinhos. Então ele pode também não mexer os pauzinhos lá na frente. Então, é a primeira questão que eu falo. A segunda questão é sobre os auxílios. Nós aceitamos os R$200 do auxílio emergencial, do auxílio alimentação, mas nós estamos com a nossa demanda, que é equiparação com os outros poderes. Nós queremos, né, que o reajuste dos alimentos nos leve a ganhar. Por exemplo, hoje o Poder Legislativo paga como auxílio alimentação R$1.182. A gente vai ganhar 658. Ainda é muito pouco. Né? Ainda é muito pouco. Então nós queremos a equiparação. De boca, o governo colocou para a gente que era uma reivindicação justa e que eles iam trabalhar na busca da equiparação com os outros poderes, todos os auxílios a partir da campanha salarial 2024. Algo que me chamou a atenção. Assim que o governo diz isso, o FONACAT, sozinho, acho que vocês sabem o que é FONACAT, né? FONACAT é um fórum que reúne as entidades chamadas de carreiras típicas, aquelas carreiras de Estado. Aqueles caras que ganham um pouco, assim, 35 mil, 40 mil. Os caras que ganham lá perto do teto do serviço público, né? Então, esse pessoal imediatamente entregou na mão do governo uma proposta que na nossa comissão foi uma traição para a gente, que foi: o governo equipare os auxílios que nós temos direito nos próximos 3 anos do seu governo. Ou seja, termine em 2006 o seu governo com tudo equiparado. Eu não estou dizendo que eu não quero isso. Isso é uma boa proposta, ótima. Mas essa era a proposta para o governo fazer, não a gente fazer. O que a gente tem que fazer é pedir a equiparação. Eu quero a equiparação para quando? Para hoje. Né? Não, mas hoje eu não posso dar, vou dar em 2 anos, vou dar em 1 ano e meio, vou dar em 3. Aí é outra discussão. Para a gente já começar negociando, pedindo isso, para mim foi um erro muito forte, muito estratégico, que colocou o governo numa situação de tranquilidade. Né? Ele tem um ano todo, o governo todo, para no final do governo dele agitar com os benefícios equiparados. A gente está conversando com os companheiros do FONACAT para retirar essa proposta, eles já botaram por escrito no colo do governo, e aí, né? Mas o governo já sabe com quem está negociando. Então é isso, pessoal, que tem como informe. Informe é isso: o governo ofereceu essa proposta de 9%. Tem um detalhe importante que apareceu agora, né? Que é o seguinte: na proposta escrita do governo é 9% a partir de 1º de maio e 9% dos benefícios de alimentação, ou 9%, desculpa, R$200 a partir de 1º de maio. O que é que tem de novidade aí? Eu nem sabia disso. Foi um advogado que me chamou a atenção do advogado do sindicato. Quando você recebe salário, você recebe o mês que você trabalhou. Então você recebe o salário de maio e 1º de junho, correto? Então vai ser maio, você vai receber os 9% em junho. Mas benefício não. Quando você recebe o seu salário agora, por exemplo, de abril, você está recebendo o salário de março, mas o benefício é o benefício de abril.
benefício se paga antes com antecipação, não se paga depois. Então significa dizer que o salário do início de maio vai vir R$200. Essa dúvida nós vamos tirar com ele segunda-feira, vamos conversar isso com ele, porque está escrito no papel. A proposta é essa. Né? Chamou a atenção. R$200. Duas vezes, né? Porque não é o de abril, não vai ser na folha não vai ser na folha de maio. Na folha de maio. E paga em junho. Não, aí o salário. Então, mas a alimentação não recebe antes. Recebe antes. Então, a folha de junho tem que receber o de maio e o de junho. Não, mas ele já pode colocar na folha. Ele já pode colocar na folha de abril o R$200 de maio. Esse dia 1º de maio você recebe R$200 a mais. Em junho já receber 658. A gente está incorporado, viu? Você recebe só um mês mesmo. É como se fosse R$200 por mês, né? Não, olha bem. É o seguinte, é que o R$200 você recebe a partir. Se o seu advogado vai correto, você recebe a partir de maio. Enquanto que o 9% você recebe a partir de junho. Pronto, é isso. Beleza, então qual é a nossa posição aqui, pessoal, para discutir com vocês? Qual é a nossa posição aqui para discutir com vocês aqui na Assembleia? A posição é: 1. Aceitar o 9%. 2. Começar a organizar a nossa campanha salarial para 2024. Que não será uma luta simples. Não será uma luta simples. E aí, se alguém tiver alguma coisa contrária ao que nós estamos reivindicando, né? O que é que nós estamos reivindicando para 2024? Nós estamos reivindicando a recuperação das perdas salariais do último reajuste que Lula deu para cá, que é julho de 2010. Ou seja, nós queremos ganhar em 2024 o mesmo salário que Lula pagava a gente em 2024. Pronto, então está aberto aí, vamos lá. Está aberto. Quem vai primeiro? Bom dia a todos e todas. Coisa rápida, né? Sou Hélio de França Mondita, coordenador-geral do CITEF-PB. E gostaria de fazer só uma observação rápida antes de passar para a Conceição, que está inscrita. Eu peço que vocês levantem a mão e passem o nome aqui que eu vou anotando as inscrições, certo? A luta é pela campanha salarial 2024, quando encerrar essa vez 2023, mas se estendendo por 2025, por 2026, pelo restante do governo. A gente tem até agosto para imprimir uma luta forte, certo? Para a mesa 2024, mas que gera implicações durante o resto do governo, certo? Só deixar essa observação aí, essa questão do lapso de tempo que a gente vai ter para imprimir essa luta. Conceição, 3 minutos, certo? E aí quem for escrever, Joaquim. Eu me reinscrevo porque 3 minutos não dá para nada não. Bom, gente, bom dia a todos e todas, né? Na verdade, a gente está assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Eu concordo com, de antemão já vou dizer que eu concordo, por quê? Porque a gente sabe que isso não foi um problema criado por este governo. Ele está tentando, que queira ou não, resolver. É bom para a gente? Não é. Eu estou satisfeita? Não. Porque a gente sabe que a situação pior que tem são os técnicos. A gente sabe que os técnicos estão em penúria, situação de penúria. Segundo, que infelizmente nas redes sociais, todo mundo diz que os aposentados estão numa situação muito boa. Surgiu até uma história que os aposentados tiveram aumento diferenciado. Isso é uma loucura. As pessoas criam as coisas, inventam as coisas, não existem. Então, a segunda pior situação são os aposentados. Porque nos aposentados a gente tem o TA, o técnico, administrativo, e a gente tem o professor, né? Mas, em terceiro lugar, claro que o professor também não está numa situação boa, né, gente? É bom 9%? Não, mas é o que nós temos hoje. Nós passamos 7 anos sem termos aumento nenhum, zero. Quem não conversou conosco, Bolsonaro não conversou conosco, e agora que está com o governo que também está dialogando. O que nós temos que fazer? Nós temos que lutar, desde já, como o Davi colocou, é verdade, na LOA só vai entrar algum aumento a partir de até agosto. Tchau, bênção. Se a gente não lutar até lá por isso, mas pelo menos nós já temos uma mesa de negociação aberta. Eu acho que já é um grande passo. E a partir daí, o que me entristece muito é que a gente está numa luta dessa, olha o tanto de gente que tem aqui. Que era para estar lotado. A verdade é essa. Porque fica sempre, desde que eu me entendo de gente, meia dúzia de pessoas trabalhando e as pessoas no seu lugar esperando
A verdade é essa, gente. Então, se nós não nos mexermos, nós não vamos ter nada. Todo mundo sabe que eu votei Lula, mas eu não vou brigar com Lula por aumento salarial. Claro que eu vou brigar com Lula por aumento salarial. Ah, porque Lula está disposto a negociar. Eu mesmo assim, é que eu vou lutar mesmo, para ver se a gente consegue alguma coisa. Porque eu sou docente, mas eu não sou egoísta de achar que só eu tenho que ter, não. A gente sabe que a situação dos técnicos é muito ruim. Enquanto o técnico está na ativa vai ter uns R$200 de aumento no alimentação, o aposentado não vai ter, não. Então a situação do técnico aposentado é péssima, é horrível. E outra coisa pior, para quem não sabe, tipo, todo mundo que é aposentado, que está no Ministério da Economia, isso aí foi uma granada no bolso do servidor público aposentado do governo Bolsonaro. A verdade é essa. Não foi do Bolsonaro, foi do governo, Paulo Guedes e companhia, né? Que mandaram a reforma da Previdência iniciou para todos nós irmos por INSS. Que o INSS afundar, daqui a um tempo a gente não vai ter nem receber salário, a verdade é essa. A gente tem que fazer toda uma retrospectiva da situação. A situação do aposentado hoje é péssima. É horrível, horrível. E todos vocês amanhã, gente, vão ser aposentados. Porque eu vi nas redes sociais gente dizendo, eu não estou nem aposentado. Aposentado que, desculpa a expressão, você sabe o que é que eu quero dizer, né? Pelo amor de Deus, isso é uma falta de consciência terrível do servidor. Nós temos que brigar por todo mundo, temos que estar unidos para brigar por todo mundo. É bom assim, 9% não, mas a gente sabe que esse aumento era só para uma categoria ou duas. Bom, pelo que eu ouvi falar, Gabriel, não sei se eu estou errada, era para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e agentes federais. Eles iam ter um aumento na faixa de 36%. Para a gente era zero. Pelo que eu sei, o governo Lula começou a batalhar isso até na época da transição já. Para que passasse pelo Congresso para modificar isso aí. Não foi uma coisa também fácil, não. Então, não é que o governo é bonzinho, não. Não é isso que eu estou dizendo, não, gente. Mas a gente precisa conhecer a história para poder a gente falar, não é verdade? Então, eu me registrei porque tem muita coisa para falar e não dá tempo. Obrigada, viu? Juarez. Bom dia, pessoal. Eu pedi para falar só para deixar registrado algo que eu tinha dito aqui ao Lupão, que é o seguinte. Primeiro eu queria sugerir que as assembleias, até para que não tivesse poucas pessoas assim, que as assembleias fossem marcadas para o final da tarde, final do expediente, para que a gente pudesse ter mais gente presente, tá? 5h30, 6 horas, coisa assim, ou no final do... Isso é uma sugestão. E a segunda é, para deixar registrado, que eu tinha lhe dito, que é com relação ao caso dos professores que fizeram afastamento para mestrado e doutorado e tiveram esse tempo descontado do período da aposentadoria como professores no ensino básico. Isso penalizou por um entendimento do Tribunal de Contas, que foi referendado pelo Supremo, mas que é um entendimento, e em sendo um entendimento, pode ter outro entendimento, desde que provocado, então que o Sinasef coloque em sua agenda provocar esse novo entendimento. Esse é um caminho que é demorado, que passa pela justiça e tal, mas eu acho que tem que ficar registrado um outro caminho. Qual é o outro caminho? Na lei. Lutar para que a lei seja modificada, para que a lei contemple e diga que esse tempo de afastamento também deve ser contado para efeito de aposentadoria. Você tem que ir lá, você tem que tentar mudar. Bom, mudou a lei, aí não tem mais... O tribunal não pode fazer entendimento diferente da lei. Então eu acho que a gente tem que lutar por isso. É fácil? Não sei, mas é uma chance de se fazer. É uma forma de se contemplar. Por que é justo que se faça isso? Porque o cara é prejudicado porque saiu para se capacitar e foi duplamente prejudicado porque a reforma da Previdência duplicou, colocou um pedágio de 100%. Então o cara se afastou por 2 anos, paga com 4. Isso é um absurdo, isso deve ser uma luta, no meu ponto de vista, do Sinasef. Isso tem que ser conversado. A segunda parte é com relação ao reajuste de 9%. Eu vou sair ainda há pouco, mas eu queria deixar a minha posição, porque eu acho que tem que aceitar. Acho que, à luz do que nós tínhamos, é algo bom e a gente tem
que continuar negociando, como o Sinasef está apontando, né? Continuar discutindo. Acho que é uma coisa boa, acho lúcido do Sinasef não cogitar greve agora. Não se pode, com 3 meses, querer que se resolva uma ausência de governo que existiu durante esse tempo todo em relação a você luta para que a gente saia de um estado e aí sem olhar para o umbigo, uma coisa em que realmente está sendo, não teve tempo nem de destravar a tal da granada que foi colocada no bolso ainda. Então eu acho que a posição está coerente em aceitar. Muito obrigado. Obrigado, Juarez. Adolfo. Podem se inscrevendo, viu, pessoal? É importante aí esse momento de debate. Até agora, eu vou reescrever Conceição, né, que pediu. Bom dia a todos e todas. Só ocupo aqui o microfone para me manifestar em 2 temas. O primeiro, em relação à recomposição das perdas, saber que esse orçamento ele foi um orçamento herdado do último ano do governo Bolsonaro. Os recursos já em grande medida distribuídos, a margem de negociação mais apertada. Entendo que, pela correlação de forças e pelo que foi apresentado, devemos sinalizar favoravelmente pelos termos apresentados pelo governo federal. Primeiro ponto. Segundo ponto, reforçando a ideia de que a gente deve se mobilizar imediatamente já para a disputa pelos recursos orçamentários de 2024, nós não devemos tirar da nossa pauta e do nosso horizonte, além da garantia das condições salariais, também a exigência das condições de trabalho. Isso significa lutar pelo aumento, primeiro, recomposição e aumento do orçamento da nossa instituição. Nós tivemos uma apresentação aqui no campus. O orçamento de 2023 é o menor orçamento de pelo menos os últimos 10 anos. Foi menor do que o orçamento do ano passado, que já era insuficiente para manter as nossas atividades em pleno funcionamento. Nós enfrentaremos agora, portanto, acredito, uma batalha importantíssima na defesa do IFPB. Então, que deve entrar no horizonte da gente também a recomposição orçamentária do Instituto. Por fim, apresentar formalmente a ideia de que nós revitalizemos a Comissão de Mobilização do Campo João Pessoa, formada por servidores e servidoras, que possa contar em discussão com a presença de estudantes, para a gente pensar em iniciativas, mas a comissão de mobilização do Sintef-PB, ela deve ser revitalizada aqui para o Campo João Pessoa, e eu estou propondo que a gente faça isso nessa Assembleia. Quem tiver disposição de participar do processo de mobilização aqui no campus, colocar o seu nome, e vou pedir para Hélio assumir, quem quiser dar o seu nome, o seu contato, procure Hélio para a gente poder garantir a mobilização aqui do nosso campus. Beleza? Obrigado, pessoal. É que eu vou ter que sair daqui a pouquinho, não vou poder permanecer até o final da semana. Obrigado, Adolfo. Conceição, aí eu me inscrevo também. Gente, vamos falar. Só eu estou me inscrevendo aqui, vamos falar. Bom, gente, outra coisa que a gente tem que estar lutando é pela questão do auxílio transporte, aumento do auxílio transporte, aumento na questão da contrapartida do governo no plano de saúde. Eu sei que hoje está muito difícil, que muita gente não tem mais nem plano de saúde, que é um absurdo, principalmente aposentado, que depois de 60, o plano praticamente o aumento é 100%. Então, quanto mais idade você tem, mais difícil fica. Eu sei disso que eu tenho 6,5, né? Então já estou naquela fase de
Só, ó, aí a cabeça tá, o corpo tá meio, mas a cabeça tá super viva, tá, gente? Graças a Deus. Então a gente tem que lutar também por isso, tá? E nós temos várias questões, que são tantas coisas que a gente tem que lutar, direitos que foram tirados nossos, que no momento desse a gente até esquece. Então tudo que a gente tinha e que a gente perdeu, a gente tem que estar nessa luta. Então a gente tem que se engajar realmente e fazer parte dessa luta até julho, porque se tem a data até de agosto para essa questão do aumento salarial, porque isso que nós vamos ter agora não é aumento não, né, gente? Não é nem, é uma pequena recomposição, digamos aqui, mas nós temos que lutar. Nós temos que lutar bravamente, né, por essa questão, por todas essas questões. Todas essas questões. Não se concebe que o GIAP hoje esteja mais caro que a Unimed. O GIAP que seria um plano, né? Eu não sei nem se o SNASEP poderia lutar também por isso, Davi. A questão de diminuir esses valores. O GIAP tem um preço horrível. Eu pelo menos migrei do GIAP para a Unimed. Está bem mais barato a Unimed porque você não tem que pagar os 30% daquela contrapartida, né? Então, se eu não me engano, faz 10 anos que houve aumento nessa questão da contrapartida do governo para o plano de saúde. Isso é uma coisa urgente também, porque, como eu coloquei, o aposentado não tem a questão do auxílio alimentação, mas pelo menos tem correlação, né? E seria todos beneficiados, tanto quem está na ativa como quem está aposentado seria beneficiado com relação a essa contrapartida do governo com relação ao plano de saúde. Aí alguém disse para mim, mas nem todo mundo tem plano de saúde. Sim, aí, nem todo mundo tem alimentação. Nem todo mundo tem, por exemplo, auxílio transporte, mas eu não vou lutar por uma coisa que os companheiros têm, seria coisa da minha parte. Eu acho que seria coisa da minha parte. Então a gente tem que pensar no todo. Se a gente for por egoísmo, pensar só no professor ou pensar só no técnico, não vai para frente não, gente. Ou a gente se une as duas categorias, ou não vai para frente. Ah, mas na Fazubra é melhor. Eu não vejo a Fazubra ganhar mais nada do que a gente ganha. Às vezes ganha até menos. Porque a separação do sindicato da UAN e da Fazubra, eu não vejo isso acontecer. Você sabe que eu passei muitos anos no sindicato, estou, né? Não como gestora, né? Mas estou no sindicato. E eu nunca vi isso acontecer. Isso é balela, conversa para boi dormir. Então, hoje a gente se une nesse momento, técnicos e professores, que uma coisa também que eu acho horrível, essa questão de querer separar o técnico do professor, eu acho isso horrível. Uma categoria depende da outra. O técnico sozinho não faz nada, e o professor sozinho não faz nada também. Deixar isso bem claro para todo mundo. Eu sei que talvez tenha muitos técnicos aqui, mas a gente tem que deixar isso bem claro. Se tem algum professor que tem ranço contra o técnico, do mesmo jeito existe técnico que tem ranço contra o professor, mas são categorias, uma categoria depende da outra. Sem uma, a outra não faz nada. A verdade é essa. Eu queria tirar isso porque eu estou vendo isso um movimento que tem acontecido há muito tempo e ao longo do tempo está se intensificando muito. E isso para mim é uma grande preocupação. Todos nós somos funcionários públicos. E ao longo do tempo, os governos sempre tiveram essa coisa. Em 2006, ou foi 2008, o governo deu um grande aumento para os técnicos. Quem entrava como técnico, com graduação, ganhava mais do que um professor com mestrado. Aí quando foi em 2012, veio o RSC para os professores. Quer dizer, sempre teve essa luta do próprio governo, infelizmente, para dividir a categoria. Isso em todos os governos que passaram, a verdade é essa, a realidade é essa. Tá, gente? Mas a gente tem que estar unido, brigando, para que isso não aconteça. Outra briga grande também tem que ser o RSC dos técnicos. Eu não sei se vocês sabem, em 2014 para 2015, foi criada uma comissão, já existiu uma negociação com o governo da Dilma Rousseff e foi criada até uma comissão aqui na Paraíba que eu fazia parte dos técnicos. Alguém pode perguntar, mas por que Conceição é professora e fazia uma comissão com os técnicos? Porque eu entendia bastante de RSC e eu fui colocada pelo professor Nicásio para colaborar com o que seria melhor para os técnicos, para entrar nos itens, né? Então, é outra luta também, que o Davi terminou não falando, mas eu sei que é uma luta do SNASEF também, né? Isso aí tem que ser uma outra luta, porque aí vai mais ou menos equiparar os salários. Tem que ser outra luta para começar essa luta aí. Eu sei que esse ano não tem mais condições, no próximo ano, pelo menos no governo, nesse governo que está aí, né? Que isso aconteça.
Mas tem que ser uma luta permanente, gente. Se a gente ficar ou no seu local de trabalho, ou só na sala de aula, sem vir para a luta, não vai acontecer nada. A verdade é essa. Porque o governo vai ver meio gatos pingados. Vocês acham que o governo não vai ver que nós temos essa reunião aqui, não? Vai sim. Só para concluir, vai sim. E se o governo vê que o funcionário não está nem aí para a sua vida funcional, que a sua vida pessoal também depende, né? Que faz parte, eu acho que uma coisa não pode estar desassociada da outra, ele não vai ver que a categoria não está mobilizada não, ele não vai fazer muita coisa não, tá, gente? Obrigado, Conceição. Então, pessoal, derrotamos o governo Bolsonaro, acendemos uma nova esperança de vida, e a esperança, creio que nos move. Eu queria deixar uma reflexão, não para vocês responderem aqui, mas o que apetece vocês nessa nova perspectiva de produção da vida que a gente tem, certo? Pelo menos nas urnas, derrotando o neofascismo, sabendo que a gente ainda vai enfrentar, certo? O neofascismo, o fascismo, no nosso cotidiano. Diante das intensas frentes de luta que a gente tem, por exemplo, hoje vai ter um ato, certo? Contra a reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio, ela tem a ver com a precarização, inclusive da formação de nossos estudantes e daquele futuro trabalhador e trabalhadora que estará formado, que somos nós nessa posição aqui agora, certo? Essa luta nos interessa também? BNCC, certo? Lutar contra a reforma do ensino médio. Eu sei que tem estudantada aqui nos ouvindo. O nosso salário, durante o governo Temer e durante o governo Bolsonaro, a gente ouviu que os servidores eram abastados, privilegiados, com salários altos. Eu pergunto a algum de vocês aqui: algum de vocês se sente um marajá ou um rico? Alguém tem essa sensação, pessoal? Eu não tenho essa sensação enquanto servidor público. Então, a luta por salários, por remuneração, é uma luta, certo, que é importante do nosso ponto de vista individual, mas coletivo enquanto classe. O governo Lula prometeu, inclusive, foi promessa de campanha, valorizar o serviço público. Lembre-se que foi o serviço público que durante a pandemia prestou um serviço grandioso, seja na saúde, seja na educação, certo? Se não fossem servidores públicos nos hospitais, certo, nas UPAs, na educação, quando teve que ofertar, se reinventando das milhões de formas aí para chegar nos estudantes, a gente não teria chegado no ponto que a gente está aqui hoje. Então, vejam que melhorar o salário do servidor público não é apenas uma perspectiva remuneratória individual, mas é valorizar o serviço público, fortalecer o Estado, da parte social do Estado que vai chegar naquela população, certo? Então, eu gostaria de fazer só uma breve fala nesse sentido, para fazer novamente a pergunta: o que move as nossas bases? Eu vi acender um debate sobre carreiras agora, nesses últimos momentos, e aí eu vou pegar um pouco da fala de Conceição, e eu concordo com ela. É falso a dualidade que se criou, a dicotomia entre docentes e tais, em que alguns grupos tentam fazer isso, certo? Especialmente num período que acende esperança de melhorias, cada vez mais a gente tem que fortalecer esse sindicato. Ao mesmo tempo que Conceição disse que se sente triste por ter uma assembleia esvaziada, eu também tenho parte desse sentimento, mas eu me sinto muito feliz e valorizo os lutadores e lutadoras que estão aqui nesse momento para ouvir, para debater, para discutir o que o SINTEF-PB está promovendo, certo? Então eu gostaria de deixar esse agradecimento a esses lutadores e que vocês se tornem multiplicadores no sentido de fortalecer o sindicato, de pedir para que as pessoas se filiem no sindicato, porque só através desse instrumento de luta da classe trabalhadora é que a gente vai conseguir, certo, um processo de fortalecimento da luta, das conquistas dos nossos direitos, nesse momento histórico que a gente está vivenciando, pessoal. Fraterno abraço. Pessoal, não tem que foi.
Não tem ninguém inscrito aqui, então vamos fechar a Assembleia, tem que fechar cedo, né? Isso é bom. Né? Deixa eu só colocar para vocês aqui o que nós temos como propostas, tá? Dessa questão salarial, depois as outras questões, que é o seguinte: a primeira proposta que nós fazemos é aceitar os 9% do governo a partir de 1º de maio de 2023. Essa é a primeira proposta. Acompanhado de um reajuste de R$200 no auxílio alimentação. Além disso, o que é que nós estamos propondo para a continuidade da campanha 2024, que não é daqui a 10 anos, é logo depois, que a Lua fecha, né, ainda esse ano. Então são 3 itens que nós estamos propondo. Primeiro, a recuperação das perdas salariais, temos como base julho de 2010. Para você entender o que é isso, pessoal, eu vou traduzir aqui em números, né? Para que um PCCETAI, durante o governo Lula, eu estou aí me baseando numa inflação que nos próximos anos veio aí em torno de 5%, tá? Então, ou seja, 2023, 25, 2024, 25. Então, esses números aqui que eu vou colocar, eles só são precisos quando você conhecer a inflação do ano anterior, tá? Mas para o PCCETAI recuperar as perdas salariais do governo Lula, do governo de julho de 2010 para cá, ele precisaria, nos próximos 3 anos, ter um reajuste em torno de 22%. Então não é uma coisa pequena que nós estamos pedindo. Isso eu estou me baseando na possibilidade da inflação anual ser de 5%. Tá? O Banco Central está dizendo como meta esse ano 4,75%, mas ele mesmo reconhece que vai bater a meta esse ano. Né? Esse fevereiro, no meio de 28 dias, a inflação deu 0,85%. Eu estou falando inflação oficial, não é IPCA. A segunda questão é a equiparação dos auxílios com os outros poderes, sempre tendo como referência o maior valor. Né? Então, se o maior valor for do legislativo, pedimos igual ao legislativo. Se for do judiciário, pedimos igual ao judiciário. Lembrando que aí temos uma polêmica. O governo já deu disse na mesa que tem interesse em discutir isso conosco. Aí no outro dia o pessoal do FONACAR está apresentando uma proposta para fazer essa equiparação durante todo o ano, todos os 3 anos do governo Lula. A nossa pedida seria de imediato, até porque isso é verba de outra fonte, é verba de custeios que pode ser gasto. Se o governo disser que tem dificuldade e apresentar uma contraproposta, nós negociamos, é claro. Agora, a gente já chegar com a proposta reduzida, a gente achou muito ruim, mas está na mesa essa proposta de negociar. E a terceira coisa, pessoal, importante, que isso tem a ver com as nossas vidas, é a questão das mesas específicas. O governo não tem falado em discutir carreiras. Ou seja, se nós sonhamos em ampliar o direito do RSC para os tais, você tem que ter uma mesa que discuta a carreira dos tais para aprovar o RSC para os tais. Se não tiver a mesa de carreira, não tem nem aonde apresentar a proposta. Você tem ideia do que eu estou falando. E o governo até agora não sinalizou qualquer menção sobre discussões específicas de carreira. Ele já sinalizou discussão específica para recuperar a perda salarial. Isso já sinalizou. Isso quer dizer que ele está disposto a recuperar? Isso eu não sei, aí ele vai dizer isso ainda. Mas que ele está disposto a discutir, ele está. Tá? E por fim, pessoal, que é uma coisa que nós estamos sem entender direito no governo, é a questão do revogaço. Nós achamos que existe um conjunto de medidas feitas pelo governo Bolsonaro que já deviam ter sido revogadas. Eu vou dar o exemplo de uma que toda vez que a gente chega na mesa do governo, a gente coloca isso, e a gente não entende por que o governo até agora não revogou, que é a Instrução Normativa 54. Não sei se vocês lembram dela, é aquela que proíbe a gente fazer greve. Um servidor público, quando faz greve, ele está automaticamente, né, ao fazer greve, ele está automaticamente afastado do serviço público. Literalmente assim. Essa é a portaria. Essa é a instrução normativa. Quando você termina a greve, aí você entra com a solicitação de voltar para o serviço público. E aí o organismo vai dizer se ele aceita ou não, em que condição ele aceita ou não. Você vai ter que pagar as horas que você trabalhar, etc. Tudo isso. Mas há um desligamento do servidor público, do serviço público, ele faz a greve pela instrução normativa 54. Isso é um fascismo, com todas as letras. Então não tem sentido ele manter um negócio desse. É bem verdade que o Sinasef fez greve em maio de 2022, Campina Grande, por exemplo, parou 21 dias na greve.
Nós nem tivemos falta, nem fomos demitidos. Né? Foi desmoralizando a instrução normativa 54. Mas ela está em vigor. Ela é lei hoje no Brasil. Ela é uma referência à instrução normativa. Tá? Então, pessoal, é isso que nós vamos colocar em votação. Meu querido, quer dar uma palavrinha? Não sei se vai dar uma palavrinha bem rápido. Vamos lá. Pode pegar esse microfone aí. Peguei. Olá pessoal, meu nome é João Vitor Aquilzo Lima, estou no ensino médio, no técnico de informática, cheguei há 3 anos, 3 anos eu estou aqui. É assim, eu compreendo a luta dos professores, porque minha mãe é professora da Universidade Federal da Paraíba. 9%, uma despesa, vocês têm gasolina, tem alimentação, essas coisas, 9%. Dá para gerir tudo, R$300, dá? Não dá, tem que ser pelo menos 25%, ou 27%, para o salário aumentar, um aumento de 27%, R$700. Por isso, porque os professores têm que ser valorizados aqui no Brasil. Em outros países, a profissão dos professores é valorizada. E o salário tem que ser bom para igualitar os professores, seja homem ou mulher. Tem que ser o mesmo valor de um salário bom. Para as despesas deles, despesa de alimentação para a criança, para ter comida, despesa para todos. Igualdade para todos. Obrigado, querido. Você esqueceu que a pessoa tem que criar o filho, hein? Sua mãe tem que lhe criar, né? Despesa. Despesa. Vamos lá, pessoal. Então, eu acho que é importante, apesar de ter nenhuma fala contrária, mas votar aqui as coisas que nós vamos ter que encaminhar em nome do CIPEB para o Sinazé. Proposta 1, a gente aceita os 9%. Proposta 2, a gente não aceita os 9%. Ok? Vamos lá? Então, aqueles companheiros da Assembleia que concordam em aceitar os 9%, por favor, levante o braço. Pode baixar. Quer contar? Quer contar? Vamos lá, pessoal, levanta aí que a nossa assessoria quer contar. Ó. Competência aqui é toda a prova, pessoal. Quem é contrário a não aceitar? Abstenções? Então, por unanimidade, aprovado aceitar a proposta. Começar a campanha salarial baseada nesses 4 eixos que eu falei aqui. Recuperação das perdas salariais desde julho de 2010, equiparação dos auxílios com os outros poderes, mesas específicas para discutir carreira e o revogaço. Todas as leis dos últimos anos que foram contrárias aos interesses do serviço público e do servidor, ser revogada. Ok? Então, quem concorda com esses 4 itens com campanha salarial 2024, por favor, levante o braço. Pode baixar. Os 4 itens. Recuperação das perdas salariais desde julho de 2024. Equiparação dos auxílios com os outros poderes. Desde julho de 2010. Desculpa, esse auxílio entra transporte? Não, são os 3 auxílios que o federal paga, direto. Que é alimentação, saúde e creche. Tá? Mesas específicas para discutir carreira e o revogaço. Revogação de todas as leis, todas as instruções normativas, todas as portarias, todas aquelas coisas que o governo Temer e o governo Bolsonaro fez contra a gente durante esses 6 anos. Ok? Então vamos precisa votar de novo? Não, né? Vamos lá? Então quem concorda com essas propostas, por favor, levanta o braço aí para a mesa. Tira uma foto aí, está bem bonita essa foto. Fica aí 5 minutinhos com o braço levantado para tirar a foto. Boa, Jorge. Tá vendo aí? Né? Eu quero aproveitar, eu estou saindo do não, já todo mundo. Olha, vocês formou uma comparação muito, em YouTube, creio. Parabéns. E assim, eu sei que é difícil contra a grande mídia, essa colocação. Mas a grande mídia você coloca quando aí tem um reajuste, é um aumento do governo padrão. Na realidade, não é um aumento. Nós estamos tendo uma reposição, né? Mais uma reajuste que tem um aumento. Para que seja secundário, principalmente a opinião pública, nós estamos tendo realmente que é uma redução.
Mas se o governo der, melhor ainda, né? Ele tem um aumento salarial acima do Pessoal, eu vou terminar a Assembleia fazendo um apelo aqui a todos e todas. O companheiro Adolfo, aqui ele fez uma fala muito importante. A gente tem aqui em João Pessoa o nosso principal campus. Ele é uma referência para o conjunto, né, do nosso Instituto Federal. Se a gente quer desencadear uma luta no Estado, e João Pessoa, por exemplo, encampa essa luta, a gente vai ter dificuldade dela ser reproduzida em todos os campos do nosso Instituto. Afinal de contas, esse é o nosso maior campus, afinal de contas, esse é o campus mais antigo, afinal de contas, esse é o campus que tem mais servidores e mais seguidores. Então, diante disso, pessoal, aqui tem uma comissão de mobilização para ajudar o trabalho que o sindicato realiza. O companheiro Adolfo está nesse trabalho aí. Então, o que é que nós fazemos o apelo? O apelo a quem estiver disposto a participar dessa comissão, que coloque o nome, telefone e e-mail nessa lista, para que a gente possa fortalecer esse processo. Porque o que aqui nós aprovamos agora, nessa votação, que todo mundo levantou o braço, nós não vamos conseguir isso porque a gente vai fazer um discurso político lá em Brasília. Não será assim. Será com muita luta, muita organização e muita participação. Nós não pedimos pouca coisa aqui. Nós pedimos recuperar as perdas salariais de julho de 2010. Nós pedimos que os nossos auxílios sejam pagos do mesmo valor que os outros poderes pagam. Nós pedimos aqui para que as carreiras sejam discutidas esse ano, para que coisas importantes da carreira possam ser mudadas e melhoradas nas nossas vidas. E nós discutimos aqui que as leis que contrariam os interesses do serviço público e do servidor sejam revogadas. Isso não é pouca coisa. E nós não vamos conseguir isso se a gente ficar nesse marasmo que nós estamos aqui. Então, vai dois apelos aqui. Primeiro, participar da comissão de mobilização. Segundo, se filiar ao sindicato para fortalecer essa entidade, porque é esse, o sindicato, o nosso instrumento de luta para conquistar vitórias, conquistar coisas que nós desejamos. Tá bom, pessoal? Vamos encerrar a Assembleia? Então, um abraço a todos. Valeu aí. Delta aqui, quem quiser dar o nome aqui, dá o Beléu.